Graça e paz, meu amado, minha amada, povo lavado pelo sangue de Jesus. A palavra de Deus diz assim, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Glórias a Deus. Glórias ao nosso Deus maravilhoso. Meus amados, observem que Deus ordena que não deixemos a congregação, como alguns estão fazendo até hoje. Mas nos estimulemos uns aos outros ao amor e às boas obras, pelo novo e vivo caminho deixado por Jesus, consagrado por Jesus, que é a sua maravilhosa graça. Amados, existem caminhos que na verdade são descaminhos. Existem caminhos que não levam a lugar algum. E existem caminhos que nos levam aos nossos destinos. Viver implica, meus amados, em seguir um caminho. Enquanto a terra gira, o tempo passa e ninguém está parado no universo. Todos estamos indo em alguma direção. A vida é um dom de Deus repleto de dinâmica. Ninguém, querendo chegar a algum lugar, por livre opção, escolheria entrar por uma rua sem saída, ou por um caminho que o levaria para distante do seu destino. Mas, no entanto, muitas pessoas são até mesmo negligentes quanto às escolhas que devem adotar, porque rejeitam qualquer tipo de ensinamento, porque acreditam estar convictos do caminho que escolheram. Mas os caminhos do homem, meus amados, são caminhos do homem. Não necessariamente são os caminhos de Deus. Jesus disse assim, no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ora, essas são palavras de um Deus puro, santo, vivo e verdadeiro, que não mente. Se ele disse que ninguém vai ao Pai senão por ele, é porque ninguém vai ao Pai senão por ele. Se ele diz que é o caminho, a verdade e a vida, é porque ele é o caminho, a verdade e a vida. É lamentável que algumas pessoas criadas por Deus e que o admitem, inclusive, se rebelem contra as palavras, as ordens e a pessoa de Deus, porque se consideram autossuficientes e acham que podem trilhar o seu caminho sozinhas. Deus nos conhece, meus amados, mais do que nós mesmos. E se Ele nos dedica ensinamento, é porque Ele sabe que nós precisamos. Se Ele nos deixou um novo e vivo caminho,
é porque devemos abandonar o velho caminho, o velho e morto caminho. Jesus veio ao mundo para nos mostrar esse novo caminho, mas algumas pessoas continuam trilhando o velho caminho. Moisés trouxe o velho caminho, que era a lei, mas Jesus trouxe um novo caminho, que é a graça e a verdade. Olha só, no livro de João, capítulo 1, versículo 17, a palavra de Deus diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Jesus trouxe a graça e a verdade da nossa salvação, porque a lei nunca salvou e nem salvará a ninguém. A lei apenas ressaltava os nossos pecados, apontando para o sacrifício de Jesus. Nós somos justificados, meus amados, pela graça. Temos os nossos pecados perdoados pela fé em Jesus. Então, não temos que viver sob os ditames da lei de Moisés. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: sabemos, porém, que a lei é boa se alguém usa dela legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores dos homens, e para os mentirosos e perjuros, e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. Isso é o apóstolo Paulo ensinando a Timóteo qual o nosso posicionamento como filhos de Deus, na graça de Jesus. Obviamente, meus amados, a lei não foi feita para mim, nem para você, eu creio. Existem pessoas que, no ímpeto de defender a lei, quando nos referimos à lei de Moisés, naturalmente, dizem assim: mas essa lei não é de Moisés. Foi Deus que deu a lei a Moisés. É verdade. É verdade. É claro que foi assim. Agora, então, por que rejeitar a graça que nos foi dada também por Deus e depois da lei, na pessoa de Jesus? Cristo nos libertou, meus amados, para que nós sejamos livres. Usemos, pois, da liberdade que temos para servir cada dia mais ao Senhor. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Meus amados, temos plena liberdade em Cristo. E essa liberdade não nos leva ao pecado, porque não vivemos mais no pecado. Nossas prioridades mudaram, nossos interesses mudaram. Hoje, temos prazer em servir ao Senhor, em gratidão pela sua graça. Mas precisamos estar vivendo plenamente a graça. Não podemos misturar a graça com a lei. Senão, estamos negando todo o sacrifício de Jesus. Afinal, se fosse para continuarmos vivendo a lei de Moisés, então que necessidade haveria de Jesus haver descido e cumprido com a sua missão aqui na terra? Nenhuma. Seria então melhor deixar tudo como estava antes. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que
vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Glórias a Deus. Meus amados, observaram o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Se você diz que vive na graça, mas por um pouquinho de lei, você está separado de Cristo. Você está negando o sacrifício de Jesus. Então é assim, irmãos. Existem muitos irmãos negando o sacrifício de Jesus. Porque continuam vivendo sobre a lei de Moisés. Como se Jesus não tivesse vindo ainda. Alguns não entendem, outros não querem mesmo entender que a lei de Moisés morreu quando Jesus morreu. Que somos justificados pela fé em Jesus, apenas pela fé em Jesus. É curioso que se Jesus tivesse deixado um caminho difícil, complexo, as pessoas não seguiriam pela alegação de que não conseguiam. Mas como Jesus nos deixou um caminho totalmente factível, simples, suficiente, as pessoas não seguem porque é muito fácil. Não basta conhecer a Jesus e ao Evangelho, meus amados. Isto até os demônios conhecem, só que eles não seguem. E nós temos que seguir. E não pense você que é fácil viver na graça do Senhor. É simples, mas não é fácil. Livro de Tiago, capítulo 2, versículo 19, a palavra de Deus diz assim: Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Meus amados, a verdadeira sabedoria consiste em seguir a orientação deixada por Jesus. O caminho deixado por ele é a graça do nosso Senhor e Salvador. Livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 21, a palavra de Deus diz assim: Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás confiante pelo teu caminho, o teu sono será suave ao te deitares. Não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier. Porque o Senhor será a tua esperança, guardará os teus pés de serem capturados. Não deixe de fazer o bem a quem merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Meus amados, que ninguém seja tentado pelos argumentos da lei, que ninguém se prive da graça de Deus, este novo e vivo caminho deixado por Jesus. Afinal, se a lei fosse suficiente, não haveria graça. Busquemos a cada dia a santificação pelos caminhos da graça do Senhor. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: Segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Meus amados, no livro de Hebreus, temos uma orientação definitiva sobre como temos que nos conduzir nesse mundo repleto de doutrinas. A maioria falsa ou obsoleta. Também nos ensina a usar a experiência pregressa do passado para evitarmos o que nunca deu resultado algum e adotarmos o que realmente é o nosso caminho e a intenção do nosso Deus. Livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente.
Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Meus amados, alimentos que nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Meus amados, se a tua doutrina, meu amado, contém jejum, batismo nas águas, vigília, subida aos montes, você está vivendo a lei de Moisés. Mas Jesus nos quer vivendo a graça, o único caminho para a salvação. Sigamos, irmãos, firmes no novo e vivo caminho, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.